Acabei de gravar um vídeo aqui sobre o Wicked, um dos principais indicados para ganhar vários Oscars, tem 10 indicações. E agora eu quero falar sobre um outro filme que eu também acabei de assistir, e estou gravando tudo meio que de balde, porque a ideia aqui não é nem tanto fazer uma análise mais profunda, é mais fazer uma análise dos filmes do Oscar para ver se algum deles valeria uma análise mais profunda. A Nora seria um deles, mas eu acho que já cabe essa análise aqui mesmo. Queria ver quantas indicações ao Oscar a Nora tem. E ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 indicações ao Oscar. Melhor filme, obviamente, eu estou pegando aqui. Se der eu faço mais, mas a princípio vai ser só os melhor filme. Também melhor diretor, melhor roteiro original, melhor edição, melhor atriz, melhor ator coadjuvante por Yura Borisov. E aqui, assim, a Nora esse ano tá meio esquisito, qualquer um pode ganhar, mas a Nora começa a despontar como um dos possíveis vencedores. Eu não estranharia se ganhasse e até acho que estaria bem ganho, tá? Gostei de A Nora. E principalmente eu vou torcer pelo Yuri, né, como ator coadjuvante. Vou torcer uma palavra forte porque eu ainda não assisti todos os concorrentes, então pode ser que tenha algum que esteja fazendo um trabalho melhor do que o dele, né? Depois eu analiso isso melhor. Mas o fato é que, para mim, o filme acontece por causa dele. Né? Mesmo a atriz que é indicada, Mike Madsen, está muito bem no filme, mas eu acho que esse cara, o Yuri, que é um ator russo, caramba, ele muda o jogo no filme. Embora ele seja coadjuvante mesmo. Assim, a primeira coisa, se você não assistiu, eu vou ter que dar spoilers aqui, tá? E assim, você sabe, se você me acompanha, sabe que eu não me preocupo muito com spoilers, né? Não tenho spoilerfobia, espero que as pessoas que me sigam também não tenham. Mas tem uma coisa que eu acho legal de contextualizar aqui, vamos colocar dessa maneira. Tem um horror esses microfones aqui, né? Tá caindo, deixando a camisa esbeiçada. Essas gravações estão mais ou menos no padrão Emília Pérez, sabe? O Anora, assim, eu tô na dúvida sobre o spoiler pelo seguinte. O que eu vou falar aqui vai ser sobre o final, principalmente. Ele periga tirar um pouco da graça de chegar até esse final. Por um outro lado, eu acho que se você souber do que eu vou estar falando aqui, talvez você preste atenção no filme de uma maneira que você não prestaria antes. Então fica a seu critério. A partir daqui eu vou falar de spoiler, então fica a seu critério se você quer ou não assistir esse vídeo antes de assistir ao filme, tá bom? Bom, outra coisa. Se você, como eu, deu vontade de desligar o filme ali na primeira meia hora, que é bastante coisa para um filme, né? Eu recomendo fortemente, calma que melhora. Não que seja ruim essa primeira hora, mas ela é meio que mais do mesmo de uma história que já foi contada várias vezes, né? Que é a história de uma garota de programa que vai acabar se envolvendo com uma pessoa rica e é, né, uma carta de alforria dela da prostituição e parece que vai ser aquela história de amor que eles vão lutar daí contra o preconceito da sociedade, né, etc e tal. Meio que uma linda mulher, só que não com um homem maduro como é o Richard Gere, né, numa Linda Mulher, e em vez disso é um adolescente, um piá de prédio, piá de bosta, na verdade, que é herdeiro, muito rico, né, e que vai querer casar com a menina. Só que assim, nessa primeira meia hora, é a parte que você tem, né, nudez, sexo, drogas, assim, rodo nesse negócio, que é a relação dos dois. E essa relação não precisa de tanto tempo para dizer o que eles estão dizendo com aquilo que eles estão mostrando. Né? Então o menino claramente não quer crescer, né? Não quer encarar a vida adulta, quer passar se divertindo o tempo todo com base no dinheiro, então ele só se droga, ele só joga videogame, ele só fica, né, sei lá, zoando com os amigos, né, flanando por aí, e com a namoradinha, vamos dizer assim, que ele encontra num bar de stripper, né, numa boate de stripper, que é onde ele vai conhecer a Nora. Até nessa primeira meia hora parece até que a história é mais do menino do que da Nora, embora a Nora dê o título ao filme, parece que é mais do menino, parece que a história vai gerar toda, a Nora é uma coadjuvante da vida dele, até porque depois disso vai ter justamente os embates com a família, com os pais do menino, para anular aquele casamento. Então parece que a Nora não é a personagem principal, mas é o menino e depois até a própria família do menino. Né? E assim, só que o menino não é o personagem principal, e de certa maneira até meio que some depois. Né, quando entra em cena a família. A Nora, por sua vez, ela também é aquela coisa mais do mesmo, porque tipo, prostitutas, garotas de programa, elas levam o seu ofício mais ou menos como jogadores profissionais de futebol ou de outros esportes têm de levar o seu. Não estou comparando, não estou dizendo que é a mesma coisa. Só estou falando que a vida útil para você ganhar dinheiro, para você fazer o seu pé de meia,
é um tempo curto. É o tempo da juventude, basicamente falando, né? Então, se você é um jogador de futebol que tá jogando um time, sei lá, de interior, né? Ganhando, sei lá, R$ 2.000 por mês, nem sei se isso é muito ou pouco para jogador de futebol, no geral no Brasil, tirando os que ganham milhões, né? Mas de repente vem uma proposta para você jogar na Alemanha, na Inglaterra, ganhando 20 vezes mais. Você nem pensa duas vezes. Não interessa se você ama o clube que você está, se você ama a camisa, em que condição está o campeonato, se isso vai. Você vai, porque você não sabe quanto tempo você tem de vida útil para poder fazer o seu pé de meia e às vezes mudar a vida da sua família como um todo, que é a história, pelo menos dos jogadores de futebol brasileiro, é a história de quase 98% desses jogadores. Então você tem que ir, né? Tem que pensar mesmo no financeiro, porque a carreira é curta. Como das garotas de programa, né? Quer dizer, chega uma hora que a dimensão física corporal é a que manda, né? Na estética ali, né? Por mais que você consiga manter isso, esse tipo de vida tira o brilho, desgasta muito. Então também, se aparece uma possibilidade de você ganhar esse dinheiro saindo daquela vida, você se abraça. É o que a Nora faz quando aparece um menino rico. Quando ela vê que ele é filho de herdeiros, quando ele vê que ele fica fazendo com que ela fique com ele o tempo todo. De repente ele propõe de casar, não é que a Nora ama, gosta, se vai gostar ou se não vai. Ela não vê isso, ela só vê assim, ganhou a loteria, bilhete premiado, literalmente falando. Então ela não tá com boa intenção com o menino, como o menino também não tava. Né? O menino não dá para levar nada a sério que o menino queria. E eles acabam casando justamente numa Las Vegas, né? Que é típico desses tipos de pessoas, né? Principalmente por conta do menino. Pois bem, leva uma meia hora, 40 minutos quase, nesse rame-rame daquilo que é mais ou menos o banal. Quando a história realmente pega preço, quando a coisa fica legal, é quando entra em cena a família que descobre o que ele fez, que ele casou. E de repente o filme dá uma guinada, porque você começa, parece que você está quase que num filme do Tarantino, assim. Tem uma coisa irônica que se coloca na história, quando aparecem uns capangas, não dá para saber se a família é meio de mafioso, se é daqueles russos que se tornaram metacapitalistas porque, né, na base da sacanagem, né? Porque você não chega a ter aquela coisa, você não chega a ter medo daquelas pessoas. A coisa fica toda meio ridícula, né, a partir de um certo momento. Né, os dois, né, capangas ali, né? Seguranças, tem um que é o principal deles, que tá achando que é tudo uma palhaçada, e tem o mais novo, que foi contratado, que é justamente o ator coadjuvante que eu falei, interpretado pelo Yura, que faz um papel muito legal. E eles entram em cena, e aí também tem um sujeito que é o procurador, o armênio procurador dos russos aqui, que também é um jeito até engraçado, também do jeito como é. E o filme de repente muda. De repente você começa a assistir, o filme começa a ficar fica legal, fica interessante, porque não parece ser mais o mesmo filme. Escapa completamente do mais do mesmo, né? Do clichê, vamos dizer assim. E essa estrutura irônica é muito legal no filme, porque ele sabe fazer o uso muito bem das fotografias. Uma das fotografias mais belas do filme é justamente na cena de transição entre o que veio antes e o que vem depois, que é quando o menino sai correndo, quando chega ele não consegue encarar as consequências da escolha que ele fez, chega ali os capangas, ele foge, ele vai embora. Daí então boa parte do filme é eles procurando o moleque pela cidade, né? E aí, numa hora eles param o carro e eles vão procurar numa loja de doces lá, de um dos amigos do moleque, e é num parque de diversões. Então tem uma belíssima cena quando eles estão andando, os quatro, dois capangas, o armênio mais a Nora, né, e passam bem na frente, assim, tá escurecendo o dia e é uma montanha russa, então estão num parque de diversões mesmo. E é um belíssimo símbolo, porque tudo que acontece a partir de aqui parece um negócio meio circense, parece um negócio de parque de diversão mesmo, muito lúdico, muito fantasioso, como se nada daquilo fosse a sério, né? A ironia, quando ela é muito bem trabalhada numa história, não só num filme, mas num livro, ela cria uma espécie de distanciamento do leitor e do espectador daquela história, como se ela estivesse assim, te dizendo o seguinte: olha, eu estou te mostrando isso aqui, estou te contando essa história, mas é para te mostrar uma outra coisa. É como se eu estou falando disso, mas para querer dizer outra coisa. Então é como se você tivesse que prestar atenção em algo que não é exatamente aquilo que parece que é o que está sendo mostrado. E o filme é muito bom nisso, porque tem uma história que está acontecendo e que, se você não prestar atenção, pode passar completamente batido, que é justamente o encantamento do segurança interpretado pelo Yuri pela Nora. E esse encantamento é quase feito sem palavras, mas com as expressões dele, especialmente o olhar para ela. Se você prestar atenção só nele, no filme, você verá um perfeito cavaleiro.
apaixonado e que respeita aquela menina de um jeito, como uma dama, como se ela fosse de fato assim, de um jeito que hoje em dia é raríssimo de você ver. Então a ironia da coisa toda, né, é que não é por baixo, nem por trás, mas a verdadeira história é uma história típica de amor, mas no sentido de pureza até daquilo. Né? É legal essa coisa de ser dois, se você prestar bastante atenção, porque tem uma hora quando eles estão só os dois, né, quando tudo se resolve, né, tá no lado lá o casamento, ela pode ficar mais uma noite na mansão lá do guri, para no dia seguinte no banco receber o dinheiro que ela vai ganhar lá e tudo mais, e ele tem que cumprir, garantir isso, e depois eles vão se despedir. E quando eles estão lá, né, de bobeira na casa, ele quer saber qual é o verdadeiro nome dela. Desde o primeiro momento ele diz que ele prefere que o nome dela, ela chama de Annie, ela quer que chame de Annie e ele chama de Anora, ou é vice-versa, alguma coisa assim. Mas o fato é que ele está sempre olhando para a verdadeira menina que está ali, para a mulher que pode vir a ser ali. Ele não compra a prostituta, nem aquele jeitão todo dela, não, tudo aquilo é uma grande defesa. Ele não compra nada daquilo, ele quer a verdadeira pessoa. É como se ele, literalmente não é paixão à primeira vista, é um encantamento à primeira vista, porque paixão dá uma ideia errada do que se trata aqui. E a forma como ele trata, a forma como ele cuida, a forma como ele está prestando atenção nela, é para fazer qualquer mulher que assista ficar que bom seria, se fosse assim mesmo, né? Porque ele é realmente um norte. Né? Para quem gosta, sei lá, de Orgulho e Preconceito, tem lá o Mr. Darcy, não sei o que, tudo mais e tal. Fala assim, olha, esse aí é um tipo de Mr. Darcy no contexto em que ele está colocado. Mas o fato é que ele se interessa pelo nome verdadeiro dela, ele cuida dela, né? Ele consegue guardar o anel que ela ganhou de noivado, né, de esposa, que deve valer milhões e dá para ela. E ele a respeita do início ao fim. Em nenhum momento ele a trata como se fosse uma garota de programa, como se fosse uma prostituta. E ele consegue fazer tudo isso falando muito pouco. É um baita trabalho de ator, o que ele consegue fazer. E se completa muito com o belo trabalho da menina, da Madison, porque ao fazer a Nora. Porque ela percebe que ele tem um interesse nela, mas ela tenta sempre rebaixar esse interesse à dimensão sexual. Vai chamar ele de, você é um estuprador, você só não estuprou porque você não quis, porque você teve medo, né? Ela percebe que ele tem um interesse, que ele está encantado, que ele tem uma certa paixão. Só que o que é que causa quando você se deixa gastar pela dimensão sexual, pela luxúria, né? Que é o que uma garota do programa acaba fazendo, né? Você se dessensibiliza, não só na parte de prazer, mas também da possibilidade verdadeira de amar. Você meio que seca a sua capacidade de amar. Isso é muito sério, isso é muito real. Isso é o que estava acontecendo com a Annie. Então, quando ela vê aquele olhar do cara, alguma coisa nela diz que o cara está gostando dela, que ele não é exatamente a mesma coisa que os olhares que ela recebe dos outros homens, mas ao mesmo tempo ela não sabe lidar com isso, que não seja de uma maneira meramente animalesca, ou seja, ele quer me comer, basicamente isso. Então ela vai meio que fazendo a difícil, porque o que ele quer, ela não vai dar o que ele quer, só que ele não quer isso, não é isso que ele quer, né? E aí é legal, porque, e aí entra o spoiler, a última cena, que é ele deixando ela na casa dela, ela tá encantada por ele, ele já a conquistou naquela cena do carro ali, só que ela não sabe o que fazer com isso. A única coisa que ela tem para entregar para alguém é aquilo que ela entregava por dinheiro, e ali ela decide entregar como gratidão. Então ela vai para cima dele no carro, vai tentar transar com ele, aquilo, e é legal, e presta atenção nele nessa cena, ele quase não faz nada, ele não vai dizer não, porque, né? Enfim, também não dá para ser santo, né, o tempo todo. Mas o fato é que ele tem um respeito imenso por ela, deixa que ela tome todas as iniciativas, ele não vai cortar, não vai dizer não, nem nada disso, né? Ele vai embarcar naquilo, mas você vê ali alguém que está, de certo modo, recebendo um prêmio, mas não é exatamente aquilo que ele está querendo. E quando ela está começando a fazer aquilo, ela cai num choro muito profundo. Porque é como se caísse a ficha para ela de que tá errado. Não é assim que tem de ser. Ela chora e daí ela se prostra em cima, ela se entrega para ele. Ela chora, aquele choro é o choro da vida toda que ela estava desviando, que ela estava indo para um outro lugar, que ela estava indo para um outro caminho. A vida poderia ser muito melhor do que aquilo. E o filme vai terminar dessa maneira apenas com a possibilidade de repente ela se endireitar junto com ele. Quer dizer, ele tinha a nítida condição ali no filme de tirá-la daquela vida, não para lhe dar uma alforria financeira,
mas para lhe dar o verdadeiro amor, né? E através desse amor curar muitas dessas feridas e dessas carências que certamente aquela menina tinha. E aquele choro todo dela é que ela foi, de certo modo, dissolvida pelo amor e pelo carinho e pelo cuidado dele. Toda a parte sexual dela, ela percebe que não, isso é pouco, isso é menos. Isso tem que estar dentro de um contexto amoroso muito maior do que esse. Então o filme se torna muito bonito, né? E por isso tem essa dimensão irônica que faz com que tenha a história que eu quase nem falei para vocês, o que foi que aconteceu ali na história, porque é como se aquilo não interessasse. Aquela parte ali é divertida, ela chega a ser engraçada tudo que está acontecendo. Porque é de certo modo para você, ok, isso aqui vai ser esquecido. O que realmente interessa é aquilo que está acontecendo na comunicação de almas entre o personagem do segurança com a Nora. E o nome dela, né? Tem uma hora que ele vai pegar qual é o significado do nome dela. E ele vai ver que a Nora significa romã, que é uma fruta, é um símbolo de fertilidade, né? Portanto, símbolo de amor mesmo, né? Ou seja, que ela pode dar muitos frutos, mas como garota de programa, ela não dá fruto algum, porque tudo que ela está fazendo é vender a sua fertilidade, vamos dizer assim. Ela não está tendo o verdadeiro fruto do amor. E quando ela encontra nele um remédio, ela encontra nele um apoio, ela encontra nele um homem verdadeiramente falando, né? Que faz com que ela chore por tudo que ela viveu todo o passado, pelo futuro que ela tinha conquistado e de repente já tiraram dela, e ao mesmo tempo, né, aquele choro é um choro que limpa as impurezas para que a verdadeira fertilidade possa vir a acontecer com ele, né? Porque tem uma bela história de amor que está ali começando. Então, a Nora é surpreendente. Ele ganha um ritmo muito melhor quando a gente sai da historinha só do adolescente ali. Fica muito interessante por conta dessa estrutura irônica, e se você acompanha, você vai se encantando também junto com os personagens ali. Esse final é lindo, né? É maravilhoso, simbolicamente falando. Um filme mais adulto, perto dos que tem aí, se comparar com, sei lá, Emília Pérez, Wicked. Um filme mais adulto mesmo, assim, né? E tá bem cotado para ganhar, tá chegando com boas chances, e se ganhar não vou ficar triste não, acho um belo filme, né? Não é nenhum filme obra-prima para ser lembrado por resto, não é, né? Mas é sim um bom filme, né? Um filme muito bonito, né? E que a gente pode tirar muita coisa, né? Dá para se... acho um belo símbolo, né, de como a gente às vezes se defende demais das possibilidades de um amor verdadeiro, e às vezes se permitindo amar, que a gente vai sofrer e vai chorar muito também, mas talvez o prêmio valha mais do que o medo, né, de não tentar. Então o filme não tem o final feliz nesse sentido, mas tem um final feliz porque, dado o mundo em que ela vinha e o mundo ao qual ela pode ir por causa dele, que aparece na vida dela, já é um final mais do que feliz. A Nora, um belo filme, esse eu recomendo.